Abençoados, você sabia que a marca de Caim representa toda a natureza humana carnal? E o tema deste estudo é: o que é a marca de Caim? O que é a marca de Caim? Abençoados, muitos têm perguntado: o que é a marca de Caim? Será um selo que Al colocou na testa de Caim para identificar a pessoa dele? Será uma marca, uma genética, uma cor, uma raça? É a respeito disso que estudaremos hoje, abençoados. Muitos têm falado sobre isso e então decidi mostrar alguns versículos bíblicos, para chegarmos a um ponto. E começaremos direto na história de Caim, em Gênesis 4:8, vou ler até o 15. E no 8 está dizendo assim: e falou Caim com seu irmão. Falou o quê? Vamos lá no campo, vamos ver as lavouras, as criações. Ele deve ter criado algum diálogo desse tipo para o Abel o acompanhá-lo. E sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra o seu irmão Abel e o matou. Aqui, abençoados, já começa a história nos mostrando como era a natureza humana de Caim. Astuto, perverso, maldoso, ciumento. Ele estava com ciúme do seu irmão. Um homem cheio de ira. Um homem carnal. Um homem carnal. Igual diz que lá em cima, que a marca de Caim representa toda a natureza humana carnal. Então toda essa astúcia, essa perversidade, essa maldade, ela não vem do espírito, ela vem da carne. E disse Al a Caim: onde está Abel, teu irmão? E disse ele: não sei. Sou eu guardador do meu irmão? Essa é a resposta que ele deu para Al. Sou eu guardador do meu irmão? E Al perguntou para testá-lo, porque Al sabe todas as coisas. Já sabia a intenção do coração dele. E Al perguntou para testá-lo, para ver até onde ia a mentira, a maldade, a perversidade dele. Amém? E Al diz: que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. Agora maldito é tu por sobre a terra, que abriu a sua boca para receber da tua mão o sangue do teu irmão. Quando lavrares a terra, não darás mais a tua força. Fugitivo e vagabundo serás na terra. Tudo que botar a mão não prosperaria. Por isso ele seria fugitivo, pois seria roubador, vagabundo. Amém? Esse foi o que Al disse que seria para ele. É o mal ou castigo que
seria para ele de ter feito tal atrocidade? Então disse Caim a Iau: é tamanha a minha maldade, que já não posso suportá-la. Esse capítulo 13 aparece mostrar um arrependimento de Caim, mas era só passageiro, pois a natureza dele era maligna. A natureza humana, ela não pode se aperfeiçoar. É a natureza maligna. Amém? Por isso, em Romanos 8, é dito, né, que a carne é inimiga de Deus. A carne é inimiga de Deus, pois não pode se adequar à lei de Deus. Amém? Porque a lei de Deus é espiritual, a carne é material, é terrena. Ela não pode se aperfeiçoar. Tem irmãos na igreja que querem aperfeiçoar suas carnes, se mostrar ali como homem de Deus. Isso é mentira. Não existe isso. Não existe essa santidade humana. E a natureza dele era maligna, porque era humana. Ele era da natureza de seu pai, que era alma vivente. Tinha uma natureza humana. Amém? Eis que hoje me lanças, dizendo Caim a Iau, eis que hoje me lanças da face da terra, e da tua face me esconderei, e serei fugitivo e vagabundo na terra. E serás que todo aquele que me achar me matará. Iau, porém, disse-lhe: portanto, qualquer que matar Caim, 7 vezes será castigado. E pôs Iau um sinal em Caim, para que o não ferisse qualquer que o achasse. Abençoados, esse sinal é um sinal figurativo, que representa a natureza humana de Caim, que mostra que Caim era de uma natureza caída, maldosa, astuta, maligna. É esse sinal que Iau vem colocando em todos da natureza de Caim. Em Timóteo, vemos de novo Timóteo falando, né, que Iau sela ou coloca um sinal naqueles que não são dele. Ele diz assim, 2 Timóteo 2, 17 a 19. No 17 começa assim: e a palavra desses roerá como gangrena, entre os quais são Himeneu e Fileto. Novamente a palavra nos leva a homens da mesma natureza de Caim, arruaceiros, pervertidos, mentirosos, né? Então você vê que Iau coloca esse selo, é um selo figurativo. Iau sabe, Iau vê esse selo, né? Por isso Iau sabe quem é dele e quem não é dele. Nós não vemos esse selo, né? Nós vemos indícios de pessoas, né, de uma má natureza, mas nem sempre também podemos julgá-las, pois às vezes é um escolhido, um predestinado que apenas se desviou momentaneamente do caminho, mas que uma hora pode retornar ao caminho.
Aqueles que são da natureza maligna não retornam. Eles são da natureza maligna, eles são carnal. Eles são da natureza de Caim, de Adão. E, segundo aqui a história de Timóteo, esse Himeneu e Fileto eram pessoas que estavam fazendo arruaça, estavam pervertendo, mentindo a igreja reunida de Paulo, o qual Timóteo, né, era o responsável lá. Então, Paulo envia uma carta a Timóteo e diz que a palavra desses roerá como gangrena, entre os quais são Himeneu e Fileto, os quais se desviaram, olha só, preste atenção, os quais se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição já era feita ou já tinha acontecido, e perverteram a fé de alguns. Não vou entrar nesse tema da ressurreição para não perdermos o foco do nosso estudo de hoje. Amém? Mas esses homens, Himeneu e Fileto, estavam dentro da igreja reunida em graça, ensinando coisas ao contrário que o apóstolo Paulo e Timóteo anunciava aos irmãos que estavam reunidos lá. Esse Himeneu e Fileto estava pervertendo o evangelho. Pervertendo o evangelho. E qual a palavra diz? Os quais se desviaram da verdade. Eles se desviaram da verdade. Estavam pervertendo o evangelho. Todavia, o fundamento de Deus fica firme. Mesmo eles atrapalhando, diz Timóteo, o fundamento da graça de Deus ficava firme, ou seja, eles não poderam atrapalhar, foram expostos. Por que foram expostos? Porque receberam o selo de Deus, igual o sinal de Caim. Eles mostraram, eles deram a cara a quem eram verdadeiramente. Tem pessoas que são muito boazinha, né? Age igual uma ovelhinha e você confia nela. De repente ela mostra sua verdadeira face, mostra sua cara. É assim que a gente usa, né? O termo que a gente usa, o termo popular. Fulano mostrou a cara, mostrou que não é a ovelha, mas é um lobo mau, a fim de devorar as ovelhas. Este é o selo. Este é o selo que Al colocou, é o sinal que Al colocou em Caim, e ao selo que Al colocou em Himeneu, Fileto e todos que são da natureza carnal, da natureza de Adão. E Timóteo diz: todavia o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo. O Senhor conhece o que são seus. Então, esse selo ou sinal é figurativo para dizer que Al conhece cada um dos seus filhos. Sendo assim, também sabe quem não é dele, mas do maligno, ou seja, da carne, do seu próprio ventre. Amém? Então, todos recebem, todos que são da carne, todos que são carnal, todos que são da natureza de Adão, recebem um sinal, um selo. Amém? E Paulo continua e diz: e qualquer que profere o nome do Cristo, aparte-se da iniquidade.
Não devemos se associar a essas pessoas. Amém? Não devemos nos associar para que não venhamos também cair no erro. E essa história é a mesma história de Apocalipse, que diz que quem não recebesse o sinal não poderia comprar e nem vender. Lá em Caim diz marca. Em Timóteo, com Fileto, Emineu e Fileto diz selo, né? Aqui em Apocalipse já se diz sinal. Quem não recebeu o sinal não poderá comprar e nem vender. Mas tanto o sinal, o selo, a marca, é a mesma coisa, pessoal. E Apocalipse 13, 16, 18, vamos ver quem é esses que receberam esse sinal. Apocalipse 13, 16, vou ler até o 18. No 16 começa e diz: e faz que todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhes seja posto um sinal na mão direita ou nas suas testas. O sinal na testa representa a alegria do rosto da pessoa que está, gostando ou não. O semblante acusa o estado da pessoa. Amém? O semblante acusa se você está gostando ou não daquilo que você está participando, né? São dois governos. Vamos dar um exemplo no Brasil. Agora é época de eleição. Foram dois candidatos a presidente. O candidato a presidente, o eleitor, ele tem um semblante diferente para com o candidato opositor. E tem um outro semblante a favor do candidato a qual ele vai eleger. Um semblante muda. Um semblante mostra se você gostou daquela pessoa ou não. Isso diz que é o sinal na testa. Mais adiante, os abençoados vão entender isso melhor. Só estou explicando o que é o sinal na testa. É uma figura de linguagem. O sinal na mão direita era uma moeda que todos os imperadores tinham. Todos os imperadores tinham os seus rostos numa moeda. Dinheiro, moeda. Amém? E todos, pequenos, grandes, ricos e pobres, livres, servos, lhes seja posto um sinal na mão direita ou nas suas testas, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal. Só quem poderia ter esse sinal, essa satisfação no seu semblante, essa moeda na sua mão. Amém? Só quem teria moeda é aqueles que estavam favorável àquele governo imperial, favorável àquele imperador. Só poderia comprar e vender o que estivesse a favor do imperador. Estão entendendo? Adorando o imperador. Então poderia ter a moeda do imperador. Ou o nome da besta. Ou o número do seu nome.
Não é uma besta demoníaca, né? Igual pregam por aí. Estava falando do imperador Nero, que caçou os apóstolos e matou, perseguiu a igreja de Cristo. Sendo assim, inimigo de alma, inimigo de Deus, o qual o João usou a expressão chamando-o de besta, o qual era o número do seu nome. Bom, é muito fácil, é muito claro. Em 18 está escrito: aqui há sabedoria, aquele que tem entendimento calcule o número da besta, porque é o número de um homem, não é o número de Satanás, não é o número do diabo, não é o número de demônio, é o número de um homem, amém? Um homem. E o seu número é 666. O imperador chamava-se César Nero, ou Casar Nero. E entre os judeus era usado um cálculo chamado de gematria, onde numeravam as letras de nomes em hebraico. E o número 666 era o número do nome do imperador Casar Nero, ou César Nero. As letras do nome de César dava 666. Amém? Quem tinha o sinal na mão? Todos que amavam o imperador. Quem tinha o sinal na testa, o selo de satisfação? Todos que amavam o imperador, todos que o adoravam o imperador. Quem poderia comprar e vender? Todos que poderia ter a moeda, todos que adquiria a moeda, todos que poderia, né, comprar e vender. São todos aqueles que adoravam o imperador. Os cristãos não entraram nessa, não se associaram a isso. Não adoraram o imperador, não quiseram participar disso. Então não teriam moedas. Amém? Não teria moeda dele na mão, não poderia comprar nem vender. É isso que a palavra está dizendo. Caim, Himeneu, Fileto, César Nero e todos dessa natureza de Adão eram homens segundo a carne, segundo os seus ventres, alma vivente, assim como Adão. A palavra nos mostra e diz que o primeiro Adão foi alma vivente. Alma vivente. Terreno. Homem da terra. Homem da natureza terrena. Carnal. O segundo Adão, espírito vivificante. Assim a todos os filhos de Deus, né, criados desde antes da fundação do mundo. São espíritos vivificantes. Nós do Espírito somos filhos de Deus, criados desde a fundação do mundo, em espírito. Amém? O sinal ou a marca de Caim representa a natureza humana carnal de todos os filhos da perdição. Amém? Então, né, o sinal, o selo, a marca, são todas a mesma coisa, só mudaram, né, por linguagens diferentes, né? Uma foi escrito em Gênesis, outra por Timóteo, por Paulo, né? Outras em Apocalipse, por João. Mudou só a linguagem, mas toda marca, sinal, selo representa
a descendência humana, carnal, de todos os filhos da perdição. Espero que tenham entendido, abençoados. Muito obrigado. Fico por aqui. Ouça mais vezes para entender melhor. Amém? Se inscrevam. Se não são inscritos, indique pessoas para se inscrever, para ajudar o nosso canal, o crescimento do nosso canal. Não esquece, abençoado, de dar os seus likes. Tem pessoas esquecendo de dar seus likes. Amém? Tem pessoas dizendo, eu dei o like, mas o like sumiu. Talvez deu 2 vezes. Se dá like 2 vezes, some. Amém? Que às vezes a pessoa vê o vídeo uma vez, dá o like. Aí passa, vê outros vídeos, aí volta aquele vídeo de novo, dá outro like, aí some. Então preste atenção, tá? Então, abençoados, esse é o estudo. Espero que tenham entendido. Aqueles que me pediram aí, espero que tenham ouvido. Muito obrigado. Fico por aqui. Até a próxima. Graça e paz.